Olá, pessoal! Hoje à noite vamos voltar, não para castelos ou reis, mas para as margens da história, a parte que não entra nas pinturas. Vamos falar sobre os camponeses medievais, aqueles que não montavam cavalos nem usavam coroas, que sobreviveram a pragas, fome, frio e centenas de pequenas indignidades, tudo sem um título ou uma herança. Sem glória, sem legado, apenas longos dias, noites curtas e um tipo silencioso de força que a maioria de nós não aguentaria por um dia. Mas, de algum jeito, eles sobreviveram. Enfrentaram o pior que a natureza e a sociedade podiam lançar sobre eles, resistindo por séculos em meio a dificuldades, encontrando formas de tornar a vida suportável apesar de tudo. E, se você é como eu, provavelmente acha que não conseguiria durar um dia nos sapatos deles. Mas, hoje à noite, vamos caminhar 1 quilômetro juntos. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever. Mas só se você realmente gostar do que faço aqui. Me conta nos comentários de onde você está ouvindo e qual é a hora aí. É sempre reconfortante ver quem está por aí caindo no sono com a mesma história tranquila. Agora, apague as luzes, talvez ligue um ventilador para aquele som suave de fundo e vamos entrar juntos nessa jornada de hoje à noite. Imagine-se vivendo em uma pequena aldeia medieval, escondida em algum vale esquecido. O ar está carregado, com o cheiro de terra molhada e palha, enquanto você caminha pelos estreitos e lamacentos caminhos que cortam a terra. O chão sob seus pés é irregular e encharcado pela última chuva, deixando tudo um pouco úmido. As casas ao seu redor são simples, feitas de barro, galhos e palha. Algumas estão inclinadas devido aos anos de desgaste, com telhados curvados sob o peso do tempo. É um lugar que mal aparece em qualquer mapa e, sinceramente, é assim que o mundo prefere. Você não está sozinho aqui, mas nesta aldeia os rostos são todos muito familiares. Cada vizinho sabe exatamente o que você está enfrentando, seja seu filho doente ou o fato de que seus campos não renderam nada este ano. Mas ninguém fala muito sobre isso. Em vez disso, todos seguem em frente, suportando o lento e constante passar dos dias. O que você enfrenta hoje é a mesma coisa que enfrentará amanhã. Neste lugar, sobreviver é um ato de repetição. Você acorda com os primeiros raios de luz, não porque é sua escolha, mas porque há trabalho a ser feito. Seja alimentar os animais, consertar a cerca ou simplesmente esperar pela próxima má notícia, você sabe que outro dia está à sua porta e você fará o que for preciso para enfrentá-lo. Mas há mais na vida do que simplesmente sobreviver. Nessas horas, você pode sentir a presença de algo mais sombrio no horizonte. Talvez seja o som de tosse vindo da casa vizinha, ou o fato de que, apesar de todos os seus esforços, os estoques de comida já estão começando a ficar escassos. Nesse mundo, a doença, a fome e o peso das exigências do senhor feudal estão sempre a poucos passos de distância. E, ainda assim, você se levanta todos os dias e segue em frente. Não porque tenha medo da morte, mas porque a única opção é continuar caminhando. O sol já começa a subir no horizonte e você sai para o campo, sentindo o frescor da manhã em sua pele. O trabalho, embora árduo e exaustivo, é uma parte intrínseca de sua vida. Cada passo que você dá na terra úmida é um lembrete de que, apesar de tudo, você está vivo. O barulho das suas botas batendo contra o solo é quase reconfortante, como se a terra se abrisse para recebê-lo, como se de algum modo você fosse uma parte dela. Você observa os outros camponeses ao seu redor, todos com rostos marcados pela dureza da vida, mas também com uma resiliência silenciosa que ninguém mais parece entender. Alguns puxam os arados, outros alimentam o gado,
e outros ainda começam a preparar os alimentos para o dia. Não há muitas palavras trocadas entre vocês, apenas gestos e olhares silenciosos, como se todos soubessem o que precisa ser feito, sem precisar explicar. Você sente o peso do fardo, não apenas do trabalho físico, mas do que ele representa. A luta constante pela sobrevivência. O campo não é um lugar gentil. Ele exige muito e oferece pouco. Quando você olha para os campos que se estendem à sua frente, parece que as sementes que você plantou já estão morrendo antes mesmo de crescerem. A terra, sempre tão implacável, devolve muito pouco, mas você sabe que não há escolha. O que você plantar hoje será a sua comida amanhã. E o ciclo continua, sem descanso. Mas, apesar disso, há algo inusitado nesse processo. Cada passo dado é um ato de resistência, de persistência. Mesmo quando os campos estão secos e a fome ameaça, você continua, porque a única coisa que você pode fazer é seguir em frente, confiar na terra e na sua capacidade de resistir. Historiadores ainda discutem se a vida dos camponeses medievais era de fato tão miserável quanto se diz, ou se havia uma força silenciosa e imensurável que os mantinha em movimento. Talvez seja isso. Talvez seja essa resistência quieta e constante que os mantinha vivos. Enquanto trabalha, você pensa no pouco que tem. As casas são simples, quase rudimentares. A sua, feita de barro e palha, é um refúgio improvisado contra as intempéries. O telhado, sempre caindo aos pedaços, nunca parece realmente seguro, mas você e sua família aprenderam a viver com isso. Cada rachadura na parede, cada furo no teto, é apenas mais um detalhe que você aprende a ignorar, como se fizesse parte da paisagem. O cheiro de fumaça da lareira permeia o ar, lembrando você de que, pelo menos, há um calor ali. O fogo, com seu crepitar suave, é a única coisa que realmente oferece conforto nos dias frios e nas noites longas. Você pensa nas colheitas passadas. Algumas boas, outras não tão boas, mas todas feitas com suor e dor. Talvez seja por isso que os camponeses medievalistas resistiam tanto à mudança. A vida deles era previsível, mas também era difícil. Porém, em sua previsibilidade, havia algo reconfortante. O senhor feudal podia cobrar impostos e exigir trabalho, mas a terra estava lá, sempre oferecendo algo, mesmo que fosse só o suficiente para garantir o próximo dia. Isso era tudo o que eles podiam esperar, e eles aceitavam. Isso, ainda assim, não há muitos motivos para celebrar. A rotina diária continua, intransigente e sem descanso. A terra pode ser cruel, mas ela também oferece algo que os senhores feudos nunca poderiam: a sensação de pertencimento, de ser parte de algo maior, algo que se move ao ritmo da natureza. Esse é o ciclo da vida medieval no campo, um ciclo interminável, onde os dias se arrastam com um peso que parece imutável. E, de algum modo, você vai encontrar força para continuar dia após dia, apesar de todas as dificuldades. O vento gelado da manhã começa a soprar com mais força, como se o próprio céu tivesse se cansado da calma e decidisse lançar uma onda de frio sobre a terra. Você sente a brisa cortante, mas continua, sabendo que o trabalho nunca espera. Os outros camponeses ao redor parecem indiferentes ao vento, com suas mãos calejadas e rostos endurecidos pelo tempo e pela vida dura. Eles estão imersos nas suas tarefas, um esforço coletivo para fazer o dia seguir seu curso, sem questionamentos, sem pausas. Os campos diante de você são grandes, vastos, mas parecem ser um eterno desafio. A terra está longe de ser gentil, e você sabe que, com cada amanhecer, começa uma nova luta para garantir que algo cresça. As estações se misturam de maneira estranha.
A primavera chega com promessas de renovação, mas logo a seca ou a chuva excessiva destrói qualquer esperança de uma boa colheita. É difícil confiar no clima quando ele parece mudar a cada estação, como se fosse uma crueldade testando até onde você pode ir. Você olha para o céu, tentando calcular a quantidade de chuva que está por vir, mas o tempo é imprevisível e há sempre uma sensação de apreensão no ar. Historiadores ainda discutem se as condições climáticas na Idade Média eram de fato mais severas do Judui que hoje. Alguns acreditam que a pequena era do gelo, que ocorreu entre os séculos XIV e XIX, trouxe um frio mais cruel e mais duradouro. Outros dizem que, embora as mudanças climáticas tenham afetado os camponeses, o que realmente os afligia era o excesso de trabalho combinado com a constante pressão de sobreviver. Você sente o peso da terra sob seus pés e se lembra de que o campo nunca dá sem pedir algo em troca. Os camponeses medievais não eram apenas trabalhadores, mas também parte de um sistema muito maior, onde cada ação e cada movimento tinha um preço. O senhor feudal, sempre distante, tomava sua parte do que você produzia e, se você falhasse, seria você quem pagaria o preço mais alto. Isso, no entanto, não é novidade para você. Desde criança, você aprendeu que nada era seu de fato, nem mesmo a terra que cultivava. A dureza da vida no campo, com sua simplicidade cruel, faz você lembrar dos rituais que, de alguma forma, davam um pouco de sentido ao caos. Em cada aldeia, o ritmo da vida segue de maneira previsível. O toque da campainha da igreja marca a hora de descansar, de parar o trabalho e se reunir com a comunidade. A fé se torna uma espécie de âncora, um refúgio quando tudo parece desmoronar. Mesmo com todos os desafios diários, é ali, na companhia uns dos outros, que os camponeses encontram algum tipo de força para seguir em frente. A igreja, com sua presença constante, oferece um pouco de consolo, mas também cobra. Você é obrigado a dar parte de seus poucos recursos, seja em forma de alimentos, trabalho ou, em alguns casos, até doações mais pessoais, como animais ou bens valiosos. Mas a promessa de salvação, mesmo que distante, tem seu poder. Há algo reconfortante em saber que, apesar das lutas e da miséria, a sua fé pode ser a chave para algo maior, algo que vai além das limitações da vida no campo. Você anda ao lado de seus vizinhos, todos com suas cabeças baixas, sem falar muito, mas o silêncio diz tudo. O que se passa por suas mentes, você pode apenas imaginar. A dor da perda de um ente querido, a luta contra a doença que pode ser fatal, a frustração de ver a comida que você plantou ser destruída pela seca ou pelo gelo. Esses são os momentos que os conectam, mais do que qualquer palavra poderia. A vida de um camponês medieval não é feita de grandes feitos, mas de uma resistência silenciosa que se perpetua através da convivência diária. A cada dia, o trabalho continua. Os campos não param de exigir atenção. O senhor feudal não. Desiste de suas cobranças e a vida segue seu curso. Você sabe que a única maneira de sobreviver é continuar. Fazer o que precisa ser feito, não questionar demais e esperar que a vida, por mais que difícil, sempre continue. Mesmo quando o céu se escurece e as chuvas começam a cair mais fortes do que você gostaria, há uma sensação de que, em algum lugar, a rotina constante e o esforço diário podem, de alguma forma, garantir que a próxima manhã será um pouco melhor do que a anterior. O campo se estende diante de você, quase infinito, suas ondas de terra ondulando ao ritmo do vento. Há algo profundo e inescapável no trabalho diário dos camponeses, como se, por mais que a luta se repita, fosse uma forma de conectar-se com a terra e com a própria essência da vida.
Você olha para as árvores ao longe, já com suas folhas secas e o peso da estação fria se aproximando. O inverno, com sua promessa de escassez e solidão, já se faz sentir. A comida começa a diminuir, o estoque de feno murcha e a esperança se torna algo mais raro do que o próprio pão que você guarda. Você sabe que precisa estar preparado, mas a preparação é limitada. O que pode ser feito quando o inverno chega com a força de um inimigo silencioso e implacável? Aqui, o frio não é só uma sensação passageira, mas uma presença constante que vai se arrastando pela terra até invadir cada canto da sua casa. As paredes feitas de barro e palha podem até tentar bloquear o vento, mas na verdade não há como escapar do impacto da estação mais dura. Mesmo os animais, que são seus companheiros de batalha na vida rural, começam a sentir o peso do inverno. As cabras e vacas, acostumadas ao pasto, parecem mais magras, mais fracas. E você, como camponês, não pode simplesmente se esconder de tudo isso. A sobrevivência exige que você continue a trabalhar, que procure por algum sustento, mesmo quando a terra já não oferece mais o que esperar. Você vai até a pequena horta, que parece mais um campo de batalha do que uma fonte de alimentos. As ervas, agora secas, são o que resta para temperar o pottage, aquele ensopado sem graça que se tornou o alimento essencial da sua vida. O arroz e os legumes murchos são tudo o que você pode colocar na panela. E claro, o pouco que sobra do pão, mais duro que macio, mais pesado que leve. Ainda assim, você persiste. O inverno é, sem dúvida, a estação mais cruel, mas também é a que traz uma quietude única. Ao redor, a aldeia se torna silenciosa, os sons do trabalho se afastam, as vozes dos vizinhos se tornam mais raras, como se, de algum modo, todos estivessem aguardando em silêncio pelo retorno da primavera. Mas, enquanto a neve não der lugar ao desabrochar das flores, a vida segue seu curso, mais lentamente, mais cautelosa. Você se lembra das histórias que os mais velhos contavam, aquelas histórias de um tempo em que o inverno não era tão implacável e as colheitas podiam ser abundantes. Essas histórias servem como consolo, uma promessa de que, embora o sofrimento seja grande, a vida também traz ciclos de renascimento. No entanto, esse consolo não alivia a dor presente. O futuro, com suas incertezas, traz um peso maior a cada dia que passa. A aldeia inteira parece se preparar para a chegada do inverno de forma silenciosa e melancólica. Há um certo conformismo na vida rural que, para os olhos modernos, pode parecer uma aceitação passiva. Mas, na verdade, a resistência do camponês medieval está na sua habilidade de se adaptar, de aceitar o sofrimento e transformá-lo em uma forma de vida. Você é parte disso, um elo na corrente invisível de sobrevivência que conecta todos aqueles que, dia após dia, enfrentam a dura realidade da vida no campo. Ainda assim, a espera pela primavera é uma constante. Você sabe que, apesar de toda a dificuldade, sempre haverá um novo ciclo. O inverno pode ser implacável, mas a promessa da primavera sempre vem. Isso é o que mantém os camponeses em movimento, a certeza de que, mesmo no pior dos tempos, a vida sempre encontra uma maneira de renascer. Você sente isso profundamente, como uma sensação de calor que começa a se formar dentro de si. Um pequeno incêndio contra a frieza que parece ter tomado conta do mundo. Você se encontra no final de mais um dia de trabalho. O céu, agora escurecendo, começa a esconder as últimas sombras da tarde. O vento gélido, como uma faca, entra pelas pequenas frestas da sua casa. Você sente o frio penetrar os ossos, mas há algo confortável, quase acolhedor, na familiaridade desse sofrimento. É o que você conhece e, de alguma maneira,
Isso traz uma sensação de pertencimento. Na aldeia, a quietude é quase absoluta. Os outros camponeses já se recolheram, os filhos já estão em seus colchões improvisados, e o silêncio predomina, interrompido apenas pelo som das chamas crepitando na lareira e o ocasional latido de um cachorro distante. O cheiro de comida queimada, misturado com a fumaça da fogueira, é um aroma constante, mas não desagradável. Está em todo lugar. Em suas roupas, em seus cabelos, no ar em que respira. E, apesar de não ser perfeito, há uma estranha sensação de paz na simplicidade de tudo. Enquanto você prepara o pouco que sobrou para o jantar, talvez uma porção de pottage diluída com mais água para render, você reflete sobre como a vida dos camponeses medievais não era feita de grandes gestos, mas de pequenos atos diários, feitos por uma necessidade simples e direta, a sobrevivência. Mas, mesmo nesse ciclo incessante, sempre havia algo de humano que persistia. Você lembra da última vez que alguém na aldeia se arriscou a tentar a sorte em uma jornada mais distante? Aquele jovem, corajoso e audaz, que decidiu partir para encontrar algo mais, talvez um destino melhor, talvez uma nova vida. Ninguém mais sabe onde ele foi, mas, de alguma forma, a história de sua partida ficou gravada nas conversas das gerações mais velhas. Sua partida não foi apenas um movimento físico, mas um pequeno ato de revolta contra a resignação da Indusige, vida camponesa. Não era apenas um desejo de escapar, mas a busca por algo mais, algo diferente. Mas, apesar da coragem do jovem, a maioria de vocês sabe que há pouco espaço para sonhos fora da aldeia. A terra, o senhor feudal, a igreja, esses são os limites do que se pode alcançar. As viagens são perigosas, cheias de incertezas e traições. Os caminhos são estreitos, tortuosos e muitas vezes, se você não estiver disposto a lutar, você pode nunca voltar para contar a história. Mesmo que o jovem tenha partido em busca de algo grandioso, a terra de onde ele veio continua a chamá-lo. As paredes dessa aldeia, com suas rachaduras e pequenos buracos, são a única segurança que você conhece. Então, à medida que a noite se aprofunda e você repousa no pequeno canto de sua casa, o som do vento se tornando mais forte, você pensa em sua família, nos vizinhos, no trabalho interminável. A vida, por mais difícil que seja, tem algo que a torna suportável. A rotina. O simples fato de saber o que vem a seguir. O que você vai fazer amanhã, quando o sol nascer, será a mesma coisa que fez hoje. E a vida, por mais difícil, se torna algo mais palatável quando você entende que a sobrevivência está na continuidade. As primeiras luzes da manhã começam a surgir, ainda tímidas, mal tocando a terra gelada. O vento da noite foi embora, mas o frio permanece, como uma lembrança persistente. Você acorda cedo, como sempre, o corpo cansado, mas com a mente já desperta. O dia começa, mesmo que você ainda não tenha descansado o suficiente, o que não é algo raro. Em uma vida como a sua, o descanso nunca é um luxo, mas uma pausa necessária para que o ciclo recomece. Você se levanta e começa a se arrumar para o trabalho. Os movimentos são automáticos, já repetidos milhares de vezes, mas não por isso menos importantes. A água gelada da manhã arrasta um pequeno suspiro de desconforto, mas logo você se adapta, como sempre faz. Quando não há escolha, o corpo encontra uma forma de suportar. Você pensa, por um momento, no senhor feudal, que acorda em sua cama quente, provavelmente ainda sonhando com os frutos de sua última caçada ou os últimos tratados que assinou. Nada disso parece tão real para você. Enquanto ele dorme, você já está no campo, com as mãos sujas de terra e a roupa ensopada de suor e chuva.
A aldeia acorda lentamente. Você observa seus vizinhos saírem de suas casas, as crianças, os mais velhos, todos com a mesma rotina diária. O barulho das rodas dos carros de bois, o som dos pássaros na árvore, o murmúrio das vozes à medida que se preparam para o dia. Ninguém aqui se apressa. A pressa é para os outros, para aqueles que têm tempo e dinheiro para perder. Aqui, o tempo não tem pressa. Ele passa devagar, como um rio que, embora siga, o faz de maneira calma, sem atropelos. Enquanto você trabalha, plantando mais e mais sementes, observando a terra que parece nunca cansar de exigir esforço, você pensa sobre o que é realmente importante. O alimento? Sim, claro, mas também a sensação de que, de algum modo, você está conectado a algo maior. Não importa que o senhor feudal detenha as terras. Não importa que os altos impostos o mantenham limitado. Sua vida não é definida apenas pelo que lhe é tirado, mas também pelo que lhe é dado. A terra, a água, o céu, os vizinhos. Há uma pequena, mas importante liberdade em saber que, enquanto o senhor feudal pode controlar os bens materiais, ele não pode controlar a vida que você leva aqui. Ele não pode controlar a sensação que você tem ao ver uma colheita crescer ou ao observar seus filhos correrem nos campos. Essa pequena liberdade é a que mantém os camponeses em pé. Os camponeses nunca foram submissos, apesar do que muitos historiadores podem dizer. Eles se adaptavam, eles negociavam, barganhavam, encontravam pequenas brechas nos sistemas que foram impostos a eles. Eles não se rebelavam de maneira épica, com grandes lutas, mas a sua resistência era diária. Era nas pequenas escolhas, nos momentos silenciosos, nas conversas às escondidas. Lembrava um pouco das antigas tradições dos antigos heróis, aqueles que resistiam ao sistema não com espada e escudo, mas com trabalho e paciência. Era a resistência da persistência. À medida que o dia avança e o calor da lareira começa a desaparecer com o cair da noite, você se sente exausto, mas de uma maneira boa. O trabalho de hoje foi concluído e você vai se deitar para descansar. Não foi fácil, mas quem disse que seria? Não há necessidade de explicações complexas. A vida no campo é simples, mas difícil. Quando você se deita, já começa a se preparar para amanhã, sabendo que tudo o que você fez hoje será repetido. O ciclo nunca para. E enquanto o fogo se apaga lentamente, você reflete sobre a vida dos camponeses medievais. Os homens e mulheres que, apesar de tudo, sobreviveram e encontraram maneiras de continuar. Eles não esperavam muito mais do que o que a vida lhes dava. Eles não estavam preocupados com o futuro distante ou com as grandes revoluções. Eles estavam apenas tentando garantir que, no final de cada dia, ainda estivessem vivos. Como você. Amanhã será um novo dia e você, mais uma vez, enfrentará tudo com as mãos calejadas e a coragem silenciosa dos camponeses medievais. Porque, no fundo, você sabe que essa é a única maneira de viver. Não há grandes vitórias ou aplausos. Mas, quando o sol se põe e você se encontra na sua cama de palha, com o cheiro da terra ainda em suas mãos, você sente que, de alguma forma, você venceu. O som da aldeia começa a se misturar com o silvo do vento ao amanhecer. A luz da manhã, mais tímida do que nos meses mais quentes, entra pela janela apertada e ilumina o espaço úmido e frio de sua casa. É uma luz pálida, que mal aquece a terra, mas é o suficiente para você saber que o dia começou. Como sempre, você se ergue do colchão improvisado, o corpo pesado, ainda ressoando com o cansaço de ontem. A cama de palha é mais dura do que parece, mas, de alguma forma, é sua e é onde você dorme.
repousa e renova suas forças para mais uma jornada. Você olha ao redor, para a pequena sala que mal pode ser chamada de casa. O fogo já começou a se apagar, restando apenas uma leve brisa de fumaça. Não importa o quanto você tente mantê-lo vivo durante a noite, o calor do fogo não dura mais do que algumas horas. O ar está frio e cortante. O vento lá fora anuncia mais um dia difícil, mas é exatamente isso que você já espera. A vida no campo medieval não é uma questão de conforto, mas de resistência. O som do galo lá fora ecoa como um sinal de que o trabalho deve começar. As aves, as cabras e as vacas, os animais que também são parte da sua vida, começam a despertar e a fazer barulho, como se soubessem que o trabalho deles também nunca termina. Você observa os outros camponeses começando seu dia, todos com os mesmos passos lentos, mas decididos. Eles, assim como você, sabem o que está por vir. O campo, a terra, não deixa espaço para hesitação ou fraqueza. Todos são forçados a seguir o mesmo ritmo, ou o fardo se torna ainda mais pesado. Enquanto você se prepara para mais um dia de trabalho, a sensação de cansaço nunca desaparece completamente. Você tenta ignorá-lo, como sempre fez, mas ele está lá, grudado em você como um peso que não pode ser sacudido. Cada passo no campo parece mais difícil, mas ainda assim você segue em frente, pois não há outra escolha. O senhor feudal exige sua parte, a igreja cobra os dízimos e a terra, sempre implacável, exige de você tudo o que tem. Historiadores discutem se a vida de um camponês medieval era de fato mais difícil do que a de um trabalhador urbano. Alguns argumentam que os trabalhadores das cidades medievais também sofriam imensamente, mas em diferentes formas. No entanto, a vida no campo tinha suas próprias brutalidades. A pobreza não era uma opção, mas uma condição inevitável. Você trabalhava a terra, que não era sua, para garantir a própria sobrevivência. As colheitas eram incertas, os tempos difíceis, mas a esperança persistia, muitas vezes alimentada por promessas vazias de melhores dias. Você já viu tudo isso antes. Cada colheita que fracassa, cada dia de trabalho sob um sol implacável. Você já conhece o som da chuva caindo sobre a terra seca, a sensação do barro grudado em suas botas, a dificuldade de cortar a madeira necessária para o inverno. A rotina é interminável, mas de alguma forma você encontra conforto na previsibilidade dessa luta diária. No final do dia, quando o trabalho cessa, você pode olhar para o céu e respirar um pouco mais fundo, sabendo que conseguiu. Mas fome nunca vai embora completamente. O prato de pottage que você prepara todos os dias se torna cada vez mais aguado, mais sem gosto. Os legumes são escassos, a carne rara. Em algumas noites, você se pergunta se ainda tem forças para continuar a lutar contra essa realidade imutável. Mas o que mais você pode fazer? O campo precisa de você, o senhor feudal precisa de você, a aldeia precisa de você. Mesmo que o futuro pareça sempre distante, você sabe que, ao menos por hoje, você sobreviveu. O inverno chega lentamente e, com ele, a certeza de que os dias ficarão mais curtos e mais difíceis. Mas há algo curioso nisso. Há um tipo de aceitação que vem com o frio. As paredes da sua casa parecem mais fortes quando a neve começa a cair lá fora, como se a própria natureza estivesse dizendo: você pode enfrentar mais um inverno. A vida continua a mesma, o ciclo continua a girar e você continua. Cada dia é uma pequena vitória. Mesmo quando a comida é escassa e o trabalho parece sem fim, você ainda tem o campo, o vento, os animais e o fogo. E isso, por agora, é o suficiente. O amanhecer chega, trazendo consigo a fria constância do inverno. Ao olhar pela janela, você vê a geada cobrindo a terra e o céu cinza, sem a promessa de sol.
O ar é cortante e o vento assovia pela aldeia, fazendo com que todos se recolham mais rápido para suas casas, onde o calor da lareira é o único refúgio. Você se espreguiça e se arrasta para fora da cama de palha, os ossos doloridos, mas a mente já focada nas tarefas que virão. Na aldeia, a rotina não muda. O trabalho no campo é constante, mesmo quando as condições são adversas. Hoje, as colheitas não podem esperar, e você sente o peso do dever com a terra. Não há descanso. O senhor feudal cobra o que é seu, e a natureza não dá trégua. As temperaturas baixas, o vento cortante, tudo parece conspirar contra você. Mas o que fazer? Você não tem escolha. O inverno, por mais cruel que seja, faz parte do ciclo. A terra se prepara para o que virá, mas você também precisa estar pronto. Os camponeses, todos em sua rotina silenciosa, sabem que o inverno não é apenas um desafio de resistir ao frio. É o tempo em que os campos não rendem e as escassezes se tornam mais evidentes. As reservas de comida começam a desaparecer e os mais pobres se tornam ainda mais vulneráveis. Não há grande fortuna aqui, apenas o suficiente para garantir que se sobrevive mais um dia, mais uma semana. O pottage, que é repetido todos os dias, se torna a única refeição para muitos. Às vezes, ele vem com um pedaço de carne, mas, frequentemente, é apenas um caldo ralo de raízes e ervas. Você sente uma ponta de frustração, mas também uma aceitação silenciosa. A vida no campo não é para os fracos. É uma luta constante para manter-se no mesmo lugar. Mas, ao mesmo tempo, há uma força quieta em você. Não importa quão difícil seja, você continuará. Você está preso ao ciclo da terra, à rotina, do campo, e não há nada que possa mudar isso. A fome e a dor se tornam companheiras de viagem, mas há algo de grandioso na resistência. O simples fato de continuar, apesar de tudo, é uma vitória silenciosa. À medida que você se move pelos campos, agora mais áridos, a sensação de isolamento aumenta. Embora a aldeia esteja cheia de pessoas, o campo parece solitário. O céu, cinza acima de você, e a terra fria abaixo tornam o mundo pequeno e distante. O silêncio é quebrado apenas pelos sons dos animais e pelo vento que passa entre as árvores. Não há novidades, não há histórias de fora. A vida na aldeia é a vida que você conhece. Não há necessidade de perguntar o que vem depois, porque a resposta é sempre a mesma. Mais um dia, mais uma colheita, mais uma luta pela sobrevivência. Historiadores muitas vezes discutem como a vida no campo medieval, embora simples, exigia uma resiliência única. Em comparação com os habitantes das cidades, os camponeses estavam mais ligados à terra e ao ciclo das estações. Enquanto os urbanos tinham suas próprias lutas e desafios, os camponeses estavam mais em contato com a natureza, com seus ritmos implacáveis e com a necessidade de se adaptar a eles. Alguns argumentam que isso criou uma relação quase sagrada com a terra. Outros, no entanto, acreditam que essa conexão tornou os camponeses mais vulneráveis ao domínio dos senhores feudais e da igreja, que exerciam um controle silencioso sobre suas vidas. Mas você não pensa muito sobre isso agora. O que você sabe é que, enquanto os senhores e os clérigos vivem suas vidas à parte, no calor de palácios e igrejas, você continua aqui, no campo onde os dias são feitos de suor e esforço. A luta é constante, mas a sobrevivência é sua recompensa. E, enquanto o inverno avança, você só pode esperar que, com a chegada da primavera, venha também uma nova esperança, uma esperança renovada, mesmo que, no fundo, você saiba que ela só pode existir no ciclo da natureza. Você
Observa mais uma vez os outros camponeses ao seu redor. Eles também estão cansados, mas continuam. Ninguém reclama. O cansaço é uma parte da vida. E mesmo nas dificuldades, existe algo que conecta todos ali. O campo não é apenas um lugar de sofrimento, mas um lugar de conexão com a terra, com os outros e, em certo sentido, consigo mesmo. Apesar de tudo, você encontra conforto no que é familiar, no que já foi vivido e repetido. Não há surpresas, mas há uma calma nisso, uma aceitação. A noite chega mais uma vez, fria e escura. As estrelas brilham acima, mas você sabe que a verdadeira estrela, o sol, ainda está longe. A lareira está acesa e você sente a segurança do calor enquanto se prepara para dormir. O dia foi longo, mas amanhã virá novamente, trazendo consigo mais trabalho, mais desafios e provavelmente mais de tudo o que você já conheceu. Mas, por agora, você se permite descansar, porque amanhã será apenas mais... O som do vento é o primeiro a lhe alcançar, enquanto os primeiros raios de luz se insinuam pela janela, fracos e hesitantes. O dia já está começando, mas a terra ainda está fria. Você se mexe, ajustando-se à cama de palha, sentindo o desconforto que nunca desaparece. O corpo parece já ter se acostumado com a dureza, mas a mente, essa, não encontra descanso. Cada dia é uma repetição do anterior, uma sequência de movimentos e tarefas que não têm fim. O frio continua e você sente a necessidade de se levantar, porque em um lugar como este não há descanso até que o trabalho seja feito. O senhor feudal espera a sua parte e a terra exige que você a cultive. Não há tempo para questionamentos, não há tempo para descansar. Seu destino é garantido pela rotina, pelas atividades que preenchem o dia. O campo é sua prisão, mas também seu sustento. O suor que cai da testa é o preço que você paga por continuar. O ar ainda carrega o frio da noite, e a neblina, espessa e gelada, cobre o campo. Cada passo que você dá, o chão molhado e escorregadio faz com que você tenha cuidado. O som de passos pesados é abafado pela terra molhada, mas ao mesmo tempo ele é reconfortante. Você se sente parte do cenário, como se, por mais difícil que seja, cada passo dado fosse uma pequena vitória. Você observa os outros camponeses já fora de suas casas, também começando o seu dia. Suas expressões vazias de emoção, mas cheias de um cansaço que você conhece bem. Eles não falam muito, mas o simples ato de olhar um para o outro já diz tudo o que precisa ser dito. Todos compartilham a mesma luta. Você se move entre eles, realizando suas tarefas sem pressa, mas com uma sensação de urgência que não pode ser ignorada. A comida continua escassa e o pottage, como sempre, é a refeição principal. Às vezes você encontra um pedaço de carne ou um pouco de vegetais para adicionar ao caldo, mas, na maior parte do tempo, é só água, raízes e ervas. A monotonia da comida é uma das piores partes da vida no campo medieval. Você não se alimenta para o prazer, mas para a sobrevivência. A comida se torna apenas uma necessidade básica, sem sabor, sem alegria. Mas você come, porque precisa. Enquanto trabalha no campo, você pensa no quão pouco a vida no campo medieval oferece. Não há entretenimento, não há espaço para sonhos ou desejos grandes. Há apenas o trabalho árduo, a luta pela sobrevivência e a aceitação de que isso é tudo o que você tem. Alguns camponeses tentam escapar disso de alguma forma, seja através da bebida, seja através de breves momentos de descanso ou de conversa. Mas, em última instância, todos sabem que o trabalho é o que define a vida de todos. Mas mesmo em meio à dureza da vida no campo,
há algo que mantém você firme. Talvez seja a sensação de pertencimento, a conexão com a terra e com os outros. O ciclo da natureza, apesar de cruel, também oferece algo constante, algo que você pode contar. O senhor feudal pode exigir sua parte, a igreja pode cobrar os dízimos, mas a terra, por mais implacável que seja, não pede mais do que você pode dar. Em algum nível, você entende isso, e é essa compreensão que o mantém em pé. À medida que o dia passa e o sol finalmente se ergue no céu, o trabalho não diminui, mas você se adapta. Mesmo quando tudo ao seu redor parece se arrastar lentamente, você encontra uma maneira de continuar. A terra continua a exigir seu esforço, o senhor feudal continua a cobrar sua parte, e você, por mais cansado que esteja, segue em frente. Porque não há escolha. Porque, como camponês medieval, o trabalho nunca termina, mas também nunca é em vão. À noite, quando finalmente se deita para descansar, a sensação de cansaço é profunda. O campo e a aldeia estão silenciosos, como se, por um momento, o tempo tivesse parado. O fogo na lareira começa a diminuir, mas você sente a segurança que ele oferece. Não é um luxo, mas uma necessidade. O fogo, a terra, os animais e a aldeia, esses são seus companheiros. E, mesmo que a vida no campo medieval seja feita de luta constante, você sabe que, em algum nível, isso é o que mantém todos vivos. O silêncio da noite envolve você e, antes de adormecer, você pensa sobre o futuro. A vida no campo, com todas as suas dificuldades, sempre traz consigo a promessa de que amanhã será outro dia. Outro dia de trabalho, de luta pela sobrevivência. Mas isso é tudo o que você tem, e de alguma forma isso basta. O som do vento que vem da floresta parece mais forte do que nunca, cortante, quase ameaçador. Mas você já se acostumou com isso. O frio das manhãs e a escuridão precoce das noites tornaram-se parte do ciclo que, por mais árduo que seja, não tem fim. Você não sabe se é o cansaço das últimas semanas ou a constante luta pela sobrevivência que o faz sentir-se tão exausto. O corpo já não responde como antes, mas você não tem escolha a não ser continuar. A vida no campo medieval exige não apenas força física, mas uma força mental que poucos compreendem. É uma resistência silenciosa, que não pede aplausos, nem reconhecimento, mas exige perseverança e paciência. A lareira, com o calor que emana lentamente, é o único consolo. A comida de hoje será a mesma do dia passado. Um pouco de pão duro, o pottage aguado e talvez alguma erva que você possa encontrar nas imediações. A caça é rara, a pesca, se possível, é mais uma sorte do que uma prática, e os senhores feudais não têm piedade. A fome começa a se tornar uma velha amiga, que sempre está presente, mas que você aprendeu a tolerar. Os camponeses, ao redor da aldeia, continuam seus trabalhos diários. A rotina é imutável. Um camponês pode perder a vida por qualquer motivo. Por um erro, uma doença, uma praga. O que resta é continuar. Enquanto outros podem fugir para longe em busca de algo melhor, aqui, entre os campos e as pequenas casas de barro, ninguém vai a lugar nenhum. Todos sabem que, onde quer que se vá, a luta pela sobrevivência continua. O senhor feudal, com sua presença distante e sua autoridade esmagadora, cobra a sua parte, como sempre faz. Ele não está aqui, mas sua presença é sentida em cada tarefa que você executa. O trabalho duro nos campos não é recompensado com a promessa de uma vida melhor, mas apenas com a garantia de mais um dia para viver. O seu único luxo é que, ao final de cada dia, você tem um lugar para descansar, uma cama de palha que, apesar de desconfortável, é sua. Em alguma parte do fundo de sua mente,
você encontra uma sensação de gratidão por isso, por mais difícil que seja, porque a alternativa seria muito pior. Na aldeia, a vida segue de maneira monótona. O trabalho, a comida escassa, o tempo que não passa e as dificuldades diárias fazem a existência parecer sem fim. Mas, para você e para tantos outros camponeses, é apenas mais um dia. Você não pensa em mudanças, nem em revoltas. O mundo que você conhece é o campo, a aldeia, os grãos de trigo que você planta e colhe. Quando você olha para os outros camponeses, vê que todos estão, de alguma forma, imersos no mesmo ciclo. Alguns fazem o trabalho mais pesado, outros cuidam dos animais, outros ainda realizam tarefas domésticas, mas todos, sem exceção, sabem o que é necessário para manter a aldeia funcionando. O que, talvez, seja mais estranho é como a morte. Nunca parece longe. Não se fala muito sobre ela, mas todos sabem que a morte está sempre presente. Pode vir com uma doença, com a fome ou com o frio. E quando chega, é silenciosa, como se já fizesse parte do ciclo natural da vida. Você não tem medo da morte. Ela é apenas outra parte do que você já espera. Todos morrem no fim, então talvez a única coisa que realmente importe seja viver enquanto se tem tempo. E viver aqui, no campo medieval, é simplesmente continuar. Você trabalha, sobrevive e aguarda o ciclo da vida. O trabalho não para, e com ele você vai seguindo, um dia de cada vez, uma estação após a outra. O inverno vai embora e a primavera chega, trazendo novas esperanças, mas também novos desafios. O verão traz um alívio momentâneo, mas logo o outono se aproxima, e com ele a promessa de mais dificuldades. Mas você já aprendeu a sobreviver a tudo isso. Não é sobre ser feliz, não é sobre ter riqueza, é apenas sobre continuar. Luz da lareira diminui à medida que a noite avança, e você se sente envolvido pelo calor da chama que se apaga lentamente. O frio ainda está lá fora, mas aqui, dentro de sua casa, a sensação de segurança está presente, mesmo que apenas temporariamente. O cansaço finalmente começa a tomar conta de você e seus olhos começam a fechar. Mas você não consegue se livrar do pensamento de que, no fundo, a luta nunca termina. Amanhã será mais um dia, mas, por agora, enquanto a noite cai e a chama se apaga, você se permite um breve descanso. O amanhecer chega sem cerimônias, quebrando a escuridão da noite como uma lâmina afiada cortando o silêncio. Você desperta antes mesmo de ouvir o canto do galo. O som do vento entrando pelas frestas da casa já o acordando. O frio é intenso, mais uma vez, e você sente as articulações doloridas ao se levantar. Seu corpo parece mais pesado a cada dia, como se o próprio peso da terra que você cultiva estivesse se acumulando sobre seus ombros. Mas, mesmo assim, você se ergue. Não há escolha. O campo, uma vez mais, chama. E você sente que o dia precisa começar. A dor nos músculos, as costelas rígidas, tudo isso se mistura à sua rotina diária. A cama de palha, desconfortável e fria, nunca oferece descanso suficiente. Mas a vida camponesa nunca foi sobre descansar. Ela é sobre persistir, sobre encontrar força no que parece ser uma rotina interminável e imutável. Você já aprendeu a lidar com o desconforto, a aceitar que a luta é o seu destino. Ao sair de casa, o ar gélido lhe atinge o rosto, fazendo você se encolher por um momento. O campo está quieto, mas, ao fundo, você pode ouvir os outros camponeses, já se movendo. Todos têm algo a fazer, todos têm uma tarefa que precisa ser cumprida. Não há tempo para questionar. O senhor feudal, com suas exigências implacáveis,
Jamais deixaria que você se sentisse livre. Mesmo que ele esteja longe, ele está presente em cada movimento que você faz, os campos estão cobertos pela geada, e o trabalho continua, sem espaço para lamentações. O trigo e a cevada estão enterrados sob uma camada fina de gelo, e o que poderia ser uma colheita próspera parece agora um esforço em vão. Mas você trabalha de qualquer maneira. Não se pode parar. O calor da lareira já parece ser uma lembrança. Distante, enquanto o dia escuro e frio avança, você começa a arar a terra. A dor no corpo é constante, mas o ritmo da tarefa é algo que você conhece bem. Os outros camponeses também estão lá, movendo-se em um silêncio absoluto. Não, há pressa, mas há uma urgência silenciosa, como se todos soubessem que o tempo, apesar de seu ritmo lento, nunca para. Quando você olha ao redor, vê o cansaço no rosto de todos, mas também a aceitação. O trabalho no campo é um fardo, mas é o único caminho. O senhor feudal, distante em seu castelo, está lá, cobrando suas obrigações. A terra, sob sua posse, nunca cede. Você, camponês, está preso a ela. Seu esforço no campo não é apenas pelo sustento, mas também para cumprir uma obrigação que não pode ser evitada. Enquanto os senhores e a igreja exigem sua parte, você se dedica ao que resta, ao que pode controlar, a terra, os animais, os campos. É nisso que você coloca sua fé. Historiadores discutem como a vida camponesa medieval era definida pela falta de escolha. Mesmo que houvesse espaço para negociação em alguns aspectos, a verdade é que, no fundo, os camponeses não tinham o controle real sobre suas vidas. O senhor feudal, com suas leis e exigências, tinha o poder. A igreja, com sua moral e suas normas, também controlava. Os camponeses eram a base, os pilares do sistema, mas sem a liberdade de mudar qualquer coisa. E, no entanto, você encontra algum conforto nisso. Embora a vida seja uma luta constante, a persistência é algo que lhe dá força. Todos ao seu redor, todos no campo, compartilham a mesma luta. Não há grandes vitórias, apenas a sobrevivência diária. Você não sabe se há algo mais além disso, mas também não se importa. O campo, a aldeia, os camponeses ao seu lado, é tudo o que você conhece, e por enquanto, isso é suficiente. O trabalho segue e a terra continua a exigir de você. Não há descanso ainda, não enquanto o senhor feudal exige sua parte, não enquanto a terra continuar a ser implacável. Mas, ao olhar ao redor, você encontra uma pequena forma de resistência na persistência. Mesmo quando a fome aperta, mesmo quando o frio ameaça paralisar, você sabe que, como camponês, o único objetivo é continuar. Continuar a viver, continuar a plantar, continuar a resistir. E assim o dia segue, com seu ritmo lento, seu fardo pesado. O sol mal aparece e a noite começa a se aproximar. Mas quando finalmente chega, você sente que, apesar de tudo, sobreviveu mais um dia. O campo, o senhor feudal, a igreja, todos têm suas exigências, mas você tem a terra. E, por enquanto, isso basta. Quando o frio chega e o trabalho se conclui, você se encontra mais uma vez diante do fogo, do calor da lareira, que, por breves momentos, alivia o peso de um dia que parece nunca. A noite cai sobre a aldeia com a suavidade de uma manta pesada. O céu está claro, mas frio, e você percebe que, embora o sol tenha se posto, o trabalho ainda não terminou. Enquanto o fogo na lareira começa a diminuir, você sente o peso da exaustão nos seus ombros, mas também há uma sensação de tranquilidade que vem com o fim de mais um dia. O campo está agora silencioso, a aldeia mergulhada no escuro. Mas, apesar da tranquilidade, você sabe que amanhã tudo começará.
novamente. Mais uma vez, o senhor feudal exigirá sua parte. A terra pedirá seu esforço. E você, como camponês, estará lá para atender às necessidades. Mas, por agora, a noite traz algum alívio. Você se senta perto da lareira, as chamas ainda crepitando. Lentamente, seu rosto iluminado pela luz suave que vem do fogo. Os outros camponeses já estão em suas casas, se aquecendo e se preparando para o descanso. Mas o descanso nunca parece ser o suficiente, não para você. O corpo está cansado, mas a mente não consegue desligar. A constante luta pela sobrevivência, o trabalho incessante, as responsabilidades, tudo isso se acumula na sua mente, tornando a sensação de alívio temporária. A casa, com suas paredes de barro e palha, oferece pouco conforto, mas é seu abrigo. A cama de palha, embora desconfortável, é onde você encontrará um pouco de descanso, onde sua mente poderá finalmente escapar por algumas horas da dura realidade que o cerca. Você fecha os olhos por um momento, apenas para deixar que o som da lareira e o calor suave o envolvam. A vida no campo medieval não é fácil, mas a rotina é familiar. E, em um mundo onde a sobrevivência é tudo, isso oferece algo como segurança. Você pensa, por um momento, sobre o que seria a vida se as coisas fossem diferentes. Se de alguma forma a luta diária não fosse necessária, se os senhores feudais não impusessem suas exigências. Mas você logo abandona esse pensamento. Não há sentido em questionar o que não pode ser mudado. A terra, a aldeia, o trabalho, tudo é parte do que você conhece, do que você vive. Embora o esforço seja imenso, a sensação de pertencimento a esse ciclo é algo que, de alguma forma, traz paz. A repetição é um tipo de consolo. No fim, a sobrevivência não exige grandes vitórias, apenas a capacidade de continuar. Os camponeses ao seu redor, seus vizinhos, são os únicos com quem você compartilha esse fardo. Não há luxo, não há riqueza, mas há algo em comum: a luta pela terra, pela sobrevivência. Você sabe que o trabalho de amanhã será o mesmo de ontem. O pottage estará lá. O campo precisará ser cuidado. A chuva ou a seca chegarão. E o senhor feudal vai cobrar o que é seu. E mesmo com tudo isso, você continuará. Não porque quer, mas porque não há outra opção. Em momentos como esse, ao final do dia, você se dá conta de que, por mais difícil que seja, o simples ato de continuar é o que dá sentido à sua existência. Cada refeição compartilhada com a família, cada pedaço de pão, cada respiração dentro de sua casa, isso tudo é parte de algo maior. Pode não ser uma vida de luxo, pode não ser uma vida de conforto, mas é uma vida que, por alguma razão, ainda vale a pena viver. Enquanto o fogo apaga lentamente e o silêncio toma conta da aldeia, você reflete sobre o que significa sobreviver. Talvez não seja apenas sobre o que você conquista, mas sobre o que você é capaz de suportar. Cada dia no campo é uma pequena batalha, mas cada dia vivido é uma vitória. Não há redenção grande, não há glória. Apenas o simples fato de estar aqui, em pé, diante da lareira, com a sensação de que, por agora, você está vivo. A noite se aproxima e o frio aumenta, mas você se sente seguro em seu pequeno espaço. A cada noite, a luta para sobreviver se repete, mas, ao final, há um descanso. Mesmo que temporário, ele é necessário. O trabalho recomeça amanhã, mas por agora, a vida parece um pouco mais leve, à medida que o sono finalmente começa a lhe alcançar. O som do vento cortante lá fora é como um lembrete constante do que o aguarda. O inverno não cede,
E o calor da lareira, embora bem-vindo, não consegue afastar completamente o frio que penetra nas paredes de barro e palha da sua casa. Ainda assim, você se encontra em pé, enfrentando mais um dia. O trabalho que começa antes mesmo do amanhecer, o suor que escorre pela testa enquanto você arar a terra fria, o peso da obrigação que nunca desaparece. A vida de um camponês medieval é feita desses momentos repetitivos, dessas pequenas batalhas que não ganham aplausos, mas que são vitórias silenciosas. Hoje, o campo parece mais árido do que nunca. O frio do inverno tem seu preço e os sinais da escassez começam a se tornar evidentes. As colheitas que você esperava não foram generosas e a comida começa a escassear. O pottage, que já era ralo, agora é mais água do que comida. O asteituzum, pensamento de não ter o suficiente para o inverno, torna-se cada vez mais angustiante. Mas há pouco o que você pode fazer. O campo exige o que tem, e o senhor feudal exige sua parte. O que restar é o que você pode consumir. Mesmo assim, você segue com seu trabalho. Não há muito o que fazer além disso. Se você parar, se ceder à desesperança, as consequências são ainda piores. Então você vai, dia após dia, sem questionar, sem olhar para o lado. A vida é feita de pequenas resistências, de coisas que, em um mundo mais confortável, pareceriam desumanas, mas que, aqui no campo, são a norma. Trabalhar até o corpo ceder, aguentar o frio até o limite, esperar pela próxima colheita. Tudo isso é parte do que significa ser camponês medieval. Enquanto você trabalha, os outros camponeses ao seu redor fazem o mesmo. A aldeia está silenciosa, mas todos sabem o que está em jogo. O inverno pode ser implacável, mas a esperança, embora tênue, ainda persiste. Cada passo no campo é uma luta, mas é também uma declaração silenciosa de resistência. Você não pode mudar o que está à sua frente, mas pode continuar a caminhar. É curioso como a vida no campo medieval nunca oferece muito espaço para o sonho. Não há tempo para pensar no futuro, não há espaço para questionamentos sobre o que poderia ser. O campo exige o presente, exige atenção imediata e a preocupação com o amanhã é algo que será resolvido quando chegar. Por enquanto, a única certeza é o trabalho, o suor e a terra que não perdoa. A ideia de um futuro melhor é algo que muitos camponeses abandonaram. O que importa agora é o que você pode fazer com o que tem. A terra, a comida escassa, o senhor feudal. Isso é o que você conhece, e a resistência silenciosa é a única. Resposta que resta. E assim o dia passa. O céu começa a escurecer, e você volta para casa, com a sensação de que o trabalho de hoje foi apenas um pedaço de um ciclo interminável. Dentro da sua casa, a lareira já começa a esquentar novamente, e o calor da chama é a única recompensa que você pode esperar ao final do dia. Os outros camponeses já se recolheram, suas casas também aquecidas pela fração de calor que resta. Você se junta a eles, sente a sensação de um dia cumprido, mas sabe que não há descanso verdadeiro. A luta pela sobrevivência continua. Mas por enquanto, o que você tem é este momento de alívio, de descanso temporário. Enquanto o fogo queima lentamente e as sombras da noite começam a se alongar, você se permite um breve momento de paz. Não é uma paz completa, mas é uma pausa, um suspiro entre os dias. O campo, o senhor feudal, a escassez, tudo isso continua, mas, por enquanto, você está em casa. E isso, de alguma forma, é o que importa. A luta vai recomeçar amanhã, mas hoje você pode simplesmente ser um camponês em sua casa, descansando antes que o ciclo comece novamente.
Amanhã chega mais uma vez, desta vez fria e silenciosa, como se o próprio mundo estivesse hesitante para acordar. Você sente o peso da noite em seus ossos, mas não há tempo para a preguiça. O sol ainda está tímido e o vento cortante parece querer arrancar o calor de seu corpo antes mesmo de você começar. Mas, mais uma vez, você se levanta. O frio é implacável, mas o trabalho nunca cessa. O campo precisa de você, a terra precisa de você. E, mesmo que o corpo já grite por descanso, a mente mantém você em movimento. Não há outra opção. Você sabe que o dia de trabalho está apenas começando e que mais um ciclo está prestes a se iniciar. Ao sair da sua casa, o primeiro a atingir seus sentidos é o ar gelado. Ele invade as narinas e arrepia sua pele, e você se espreguiça, tentando afastar a sensação de desconforto. Você olha ao redor e vê os outros camponeses já trabalhando. O campo, mesmo sob o frio cortante, parece vivo. As mãos calejadas de seus vizinhos se movem com a mesma pressa silenciosa, como se o esforço fosse a única resposta para as exigências da terra. O ritmo da vida camponesa medieval nunca desacelera, não importa quão difícil seja. Você pega sua enxada e começa a trabalhar. A terra, ainda congelada, parece mais difícil de arar do que de costume, mas, ainda assim, você faz o trabalho. O campo não permite distrações, não permite pausas. Cada pedaço de terra deve ser trabalhado. Cada semente deve ser plantada. O senhor feudal pode não estar ali para ver, mas a sua parte ainda precisa ser entregue. A igreja também espera, com seus dízimos e suas imposições. E, em meio a tudo isso, você sobrevive, dia após dia, tarefa após tarefa. À medida que o sol finalmente aparece, ainda tímido e fraco, você percebe que o campo está começando a mostrar sinais de que a vida, apesar de sua luta constante, segue em frente. As árvores ainda estão vestidas de inverno, mas as primeiras flores começam a se mostrar pequenas, tímidas, mas cheias de promessa. Você observa isso com um olhar cansado, mas esperançoso. A primavera está chegando, trazendo com ela a promessa de novas colheitas, novos ciclos de trabalho, novas dificuldades. Mas por agora há uma pausa. Mesmo que o trabalho seja árduo e os dias sejam longos, há algo de reconfortante na repetição. Os camponeses vivem uma vida simples, feita de rotinas diárias que os mantêm ligados à terra, à natureza, ao ciclo da vida. Embora a fome, o frio e as pragas ameacem, o camponês medieval nunca perde a capacidade de se adaptar. Ele aprende a lidar com a terra, com o clima, com a escassez. Ele aprende a fazer o máximo com o mínimo. Não há espaço para luxos, mas existe uma resistência silenciosa que mantém todos em pé. O dia avança lentamente. E você começa a perceber o quanto a rotina está entranhada em sua alma. O campo, a terra, a aldeia, tudo isso é parte do que você é. Os outros camponeses, seus vizinhos, compartilham a mesma luta. Não importa o quão difícil o dia possa parecer, todos sabem o que é preciso fazer para sobreviver. Trabalhar na terra, cuidar dos animais, colher o que pode. Ser colhido é o que define a vida camponesa. Não há lugar para questionamentos, não há espaço para revoltas. A única revolta possível é a resistência silenciosa, a persistência em continuar, a coragem de enfrentar o trabalho todos os dias. Ao final do dia, quando o sol começa a se pôr e as sombras crescem, você sente o cansaço que toma conta de seu corpo. Mas, mesmo assim, há uma sensação de dever cumprido. O campo não oferece descanso, mas a sensação de que, ao menos por hoje, você venceu. O fogo na lareira é uma bênção, mesmo que o calor seja temporário. Você se senta, observa a chama crepitando.
e, por um breve momento, se permite esquecer das dificuldades. O trabalho recomeçará amanhã, e os dias se arrastam em um ciclo, sem fim, mas por agora o cansaço o domina. O campo e a aldeia estão em silêncio, como se também estivessem aguardando o fim do dia. A vida camponesa medieval é feita de silêncio e resistência. Não há grandes gestos, não há gritos de protesto. Há apenas o trabalho e a perseverança, dia após dia. O senhor feudal, a igreja, a terra, todos têm sua parte, mas você, o camponês, tem sua força. Não é a força de uma espada, mas a força da persistência, da resistência, da aceitação. Você sobrevive, e isso é o suficiente. O dia começa a murchar à medida que o sol se esconde atrás da linha do horizonte, deixando a aldeia envolta em sombras longas e profundas. O campo, agora tranquilo, parece descansar após o árduo trabalho do dia. Mas a batalha silenciosa pela sobrevivência nunca cessa. Você sente o cansaço se arrastando com cada passo, mas, de alguma forma, é reconfortante. O campo está à sua volta. O ar frio ainda penetra as frestas da casa, mas a lareira, ainda viva, oferece um calor que você sente como um pequeno alívio. Os outros camponeses começam a recolher-se também. O som da vida cotidiana diminui à medida que as casas se fecham para a noite. Não há mais vozes altas, risos ou disputas, apenas o som suave do vento e o ocasional farfalhar das folhas, à medida que a noite se instala. O campo, com suas vastas extensões, agora parece mais um lugar de silêncio do que de trabalho. E você, que passou o dia inteiro se dedicando à terra, finalmente encontra um momento de calma. O fogo queima lentamente e o aroma suave do pottage, que foi preparado há horas, começa a se misturar ao ar, preenchendo a casa com um conforto simples e familiar. Mas, mesmo com o calor da lareira e a comida simples, a mente continua a vagar. O inverno ainda não cedeu e as dificuldades continuam a se acumular. A fome, embora adiada, não desapareceu. A luta para manter a aldeia funcionando, o trabalho interminável nos campos, a pressão constante do senhor feudal e da igreja, tudo, isso parece ser uma eterna maré que jamais se acalma. A terra exige e você dá. Não há nada mais que possa fazer, além de seguir. Seguir como seus ancestrais fizeram, como todos ao seu redor fazem. Porque, mesmo quando o cansaço o consome, a única escolha que resta é continuar. Em momentos como esses, você começa a perceber o quão imenso e solitário pode ser o campo. A aldeia, pequena e apertada, é cercada por esse vasto espaço de terra. O campo, com suas linhas de horizonte ininterruptas, e os campos imensos, parece mais um lugar de silêncio do que de vida. O que você tem é aquilo que pode controlar: a terra, as mãos calejadas, o fogo que aquece os ossos e os outros camponeses que, como você, resistem e persistem. O silêncio da noite envolve tudo. O som do vento se mistura ao estalo das madeiras, secas da casa. O fogo estala suavemente, como se o tempo estivesse pausado por um momento. E nesse momento de quietude, você reflete sobre tudo o que tem vivido. O campo medieval, com todas as suas dificuldades, com todas as suas perdas, é o que você conhece. Não há espaço para grandes revoluções ou para sonhos grandiosos. Não há luxo, não há riquezas. Apenas a sobrevivência, dia após dia. E de alguma forma, você aprendeu a encontrar algo reconfortante nessa luta constante. Você olha para a lareira e sente a paz que vem com o descanso, mas também sente que, dentro de você, há algo mais profundo que precisa ser reconhecido. A luta do camponês medieval não é apenas sobre o trabalho físico,
sobre a escassez ou as dificuldades. É também sobre a capacidade de resistir, de manter a esperança mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. É uma resistência silenciosa, mas poderosa. Cada pedaço de terra cultivado, cada colheita mínima, cada dia de sobrevivência são vitórias em um mundo implacável. O tempo continua a avançar e os ciclos da vida camponesa seguem em seu curso. A primavera virá com novos desafios e novas esperanças. O trabalho nos campos recomeçará e a luta pela sobrevivência se repetirá. Mas, por agora, o silêncio da noite o envolve e você se permite um momento de paz. Porque amanhã, quando o sol voltar a nascer, o trabalho também voltará. E você, como sempre, estará lá. Você se prepara para descansar, sabendo que o dia seguinte será mais uma vez uma luta, mas uma luta que você já aprendeu a enfrentar. E no fundo, isso é o que realmente importa: a persistência, o continuar. Você, o camponês, o trabalhador, o resistente, continuará a caminhar como sempre fez, na busca pela sobrevivência. E por enquanto, isso é o suficiente. O som suave da lareira, crepitando lentamente, marca a transição do final de mais um dia. À medida que a noite se instala e o fogo começa a murchar, você percebe que o ciclo se aproxima do fim. Não do fim definitivo, claro. O campo continuará. Lá, com suas exigências implacáveis e seu ciclo eterno de semear e colher. O senhor feudal continuará a cobrar. A terra continuará a ser trabalhada e a vida continuará a ser uma luta constante. Mas há algo neste momento que oferece uma sensação de fim. Talvez seja o cansaço finalmente tomando conta, ou a aceitação silenciosa do que a vida camponesa realmente é. Seja como for, você sente que chegou ao final de mais um capítulo, mesmo que ele tenha sido apenas uma repetição do anterior. A casa está silenciosa agora, com todos já descansando em seus leitos de palha e cobertas rústicas. O fogo na lareira continua a queimar com uma intensidade mais baixa, mas ainda assim você sente o calor, e ele traz um pequeno conforto. O campo ainda está lá fora, coberto pela escuridão da noite, mas você está em casa, aquecido, mesmo que por um breve momento. O trabalho e os desafios de amanhã ainda estão à sua espera, mas, por agora, há uma pausa. Ao olhar pela janela, você vê a escuridão envolver a aldeia como uma manta. O céu está claro, mas não há luz. O campo, agora em silêncio, parece descansar. Mas você sabe que isso é apenas um engano. Quando amanhã chegar, o trabalho recomeçará e você estará lá, pronto para enfrentar mais um dia. A rotina é incansável e você, camponês medieval, sabe disso melhor do que ninguém. Mas neste momento, enquanto o fogo crepita e o cansaço o envolve, você se permite um último suspiro de alívio. O que foi vivido até aqui foi apenas mais um dia, mais uma batalha pela sobrevivência. Não há grandes vitórias, mas há algo ainda mais valioso: a resistência silenciosa, a aceitação do que é. O campo não é um lugar de grandeza, mas sim de persistência. E, em algum nível, você percebe que, talvez, a maior vitória que um camponês medieval possa alcançar seja exatamente isso: o simples fato de continuar. Você fecha os olhos, não com o pensamento de grandes mudanças ou grandes revoluções, mas com a sensação de que, por mais que a vida seja árdua, você ainda está aqui. O campo, a terra, os outros camponeses, todos compartilham dessa mesma luta. E, por enquanto, isso é o suficiente. O que mais poderia ser? A luta pela sobrevivência nunca cessa.
Mas você, como todos ao seu redor, está determinado a continuar, um dia após o outro. E assim, você se deixa adormecer, o fogo na lareira queimando suavemente, o campo em silêncio à sua volta e a promessa de um novo dia aguardando na escuridão. A vida camponesa medieval, com sua rotina imutável e suas dificuldades incessantes, continua. Mas, por enquanto, o descanso é seu. E você, em sua simplicidade, é uma parte essencial desse ciclo eterno, silencioso e persistente. Agora, com a noite finalmente se fechando, você sente a paz que vem com a aceitação. Não há glórias, não há promessas de mudança, mas existe algo mais profundo, a compreensão de que, mesmo nas dificuldades mais imensas, a sobrevivência é a maior vitória. E, enquanto o mundo ao seu redor dorme, você permanece firme e constante. O amanhecer virá, mas por agora você está em casa. Se você gostou da história de hoje, deixa um gostei aí em baixo e se inscrever no canal. Mal posso esperar para contar a próxima melhor história dos seus sonhos.